Fala, rapaziada da tecnologia da informação, estamos de volta aqui com o nosso TikToks e hoje com um convidado super especial aqui, meu amigo Rafael Vilela, que é fundador da Tareia, investe no agronegócio, é um cara, além de ser um grande empresário, um cara fantástico, um ser humano maravilhoso, nós vamos ter a oportunidade de conhecê-lo um pouquinho mais, né? Então, você aí que nos acompanha nas redes sociais, este é um podcast do Sinforo, Sindicato da Indústria da Informação, da Tecnologia da Informação aqui no Distrito Federal, que quer trazer para você aqui sempre novidades sobre o mercado de TI, lições de vida. E já falando em lição de vida, eu quero começar, como eu sempre começo aqui, Rafa, perguntando quem é Rafael Vilela? Ah, bacana. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui, Jacobino. Prazer nosso. É muito bom estar aqui falando com o nosso público aqui sobre tecnologia da informação. Bom, o Rafael tem 49 anos, sou casado com a Paula, tenho 2 filhos. São 2 jovens de 16 e de 15 anos. Moro em Brasília há mais de 30 anos, mas sou natural de Jataí, em Goiás, morei em Goiânia. Já está aí. E uma pessoa apaixonada por Brasília, apaixonado por tecnologia da informação e apaixonado também por gestão. Eu tenho um grande amigo, Leandro Ligoski, que é de Jataí. Bacana. Ele é de Jataí também. Muito bem. É uma grande cidade de 80 mil habitantes, então, assim, com certeza. Foi meu sócio. Foi Eu meu só sócio nasci na lá, IFG. né? Eu nasci e fui criado em Goiânia, Foi criado em Goiânia. mas ainda tenho familiares lá em Jataí. É muito, muito legal. E Rafa, conta um pouquinho pra gente da sua história, né? Então, ao longo desses 49 anos aí, eu acho que você já deve ter feito muita coisa, em especial aí no que se refere a atuar na área de tecnologia da informação, mas antes mesmo de a gente falar do seu negócio, da sua empresa, fala um pouquinho de como foi a sua trajetória, como você acabou escolhendo trabalhar na área de tecnologia, por que área você entrou. Fala pra gente, vamos conhecer um Bacana. pouquinho mais dessa história. Bom, eu parei na área de tecnologia meio por um acidente. Na verdade, quando eu estava fazendo o meu cursinho, eu decidi que eu queria ser empresário. Então, eu fiz o cursinho e prestei para administração de empresas. Meu pai, como um engenheiro, né, e o pessoal dessa década de 40, 50, para eles só existiam 3 profissões: engenharia, ou direito, ou medicina. Então, meu pai ficou um pouco assustado quando eu passei em administração. Por algum tempo, ele chamava de distração. Distração. Mas era o meu desejo, é o que eu queria fazer. Então, e eu tinha aquele desejo também de, antes de me arriscar como empreendedor, que eu comecei muito cedo, eu queria aprender antes para errar menos. E aconteceu um fato interessante na minha vida, que foi quando a gente se mudou para Brasília, meu pai teve que startar um negócio novo. Ele tinha uma empresa de engenharia que acabou no plano Collor não dando certo depois de dezenas de anos, então ele veio para Brasília e aí eu e ele juntos abrimos uma empresa. Na época era uma empresa que representava aquelas máquinas de vender chiclete, não sei se você lembra isso, em 95, que você botava uma ficha e rodava a chave e o chiclete Sim, caía. caía ali. Pois é. Sim. A gente foi a primeiro a trazer aquela máquina para Brasília e para Goiânia. Uma espécie de vending machine, né? É uma vending machine que era basicamente mecânica, né? Não tinha muita tecnologia. Mecânica, claro. Mas era um Você girava modelo, uma chave e aí a chave fazia rodava o chiclete cair. mecanismo, o chiclete caía. Mas como ela era uma máquina bonita, grande, com uns chicletes grandes, um modelo copiado dos Estados Unidos, a gente comprou essa franquia, startou ela aqui, e foi uma franquia muito interessante, apesar de um negócio de curta duração. Porque esses negócios que não tem muita barreira de entrada, eles são copiados rapidamente. Exato. E sai de um oceano azul, vira um oceano vermelho num espaço curto de tempo. Então eu comecei fazendo administração. Nessa experiência com meu pai, ele, apesar de não ser uma pessoa de tecnologia, me passou muito como escrever, então eu aprendi a escrever, aprendi a gerenciar a parte administrativa. E aí eu comecei a fazer estágios na área de administração. Fiz estágio no Senac, depois eu passei por um breve período pela Xerox, na área administrativa da Xerox, e eu fui parar na área de tecnologia propriamente dita na IBM. 2 meses depois, logo, eu já fui para a IBM na área comercial. Então, a minha trajetória começou na área comercial e de uma multinacional e de tecnologia. E foi ali que eu me apaixonei por tecnologia. Aprendi esse skill tão importante na área de empreendedorismo, que é vendas, né? Sim. Então, eu já estou na área de vendas aí há 30 anos. E aprendi muita coisa. A IBM foi uma escola importante para mim.
Depois da IBM, eu passei então por algumas empresas nacionais grandes, também de tecnologia, aqui de Brasília, que muitos conhecem, que foi a Politec. Ah, eu trabalhei lá também. Pois é, todo mundo passou por lá, né? A Politec foi Trabalhei engraçado. 2 vezes na Politec. 2 vezes? Porque eu entrei ainda bem jovenzinho, lá no Banco do Brasil, Certo. lá na tecnologia, no final. Aí depois eu saí, fui para São Paulo fazer uma experiência vocacional na Canção Nova. E aí eu fiquei 1 ano lá, acabei não ficando na comunidade. Quando eu voltei, eu fui primeiro para o Brasil Telecom e aí depois eu fui chamado para voltar para a Politec para programar Java, né? Mas eu tive 2 oportunidades lá. Era a melhor empresa de tecnologia aqui de Brasil. E a maior, né? A maior, exato. Então, assim, foi uma escola realmente. Foi interessante nessa minha experiência porque eu saí de uma multinacional gigantesca, uma das maiores do mundo, a IBM, com mais de 100 anos, para a Politec. E quando eu fui para a Politec, o meu gerente não queria me liberar da IBM. E falava assim... Você vai para a Poli o quê? Assim, pessoal da multinacional, nem sabia quem era, né? Mas em Brasília era uma empresa fortíssima. Exato. E a minha intenção, Jacobino, era, como eu te falei, eu queria aprender na empresa dos outros antes de empreender. Porque eu acho que você economiza erros quando você faz isso. Assim. E aí eu falei para ele, olha, o problema de eu ficar na IBM, eu não quero ficar na IBM, é uma empresa excelente, mas é porque na IBM você é o rabo do leão. E quando você vai para a Politec, você é a cabeça do rato. Eu faço uma analogia com o motor, né? Na IBM você aperta um parafuso, na Politec você vê o motor inteiro, você aprende como é que funciona o motor. Exato. Então foi uma experiência, eu fiquei 8 anos, eu virei gerente muito cedo, eu com 24 anos já era gerente, com 30 anos eu já era superintendente, tinha 800 pessoas subordinadas. Você chegou a trabalhar com o DIB lá? O DIB foi meu chefe. Foi seu chefe. Foi meu chefe na área comercial e uma pessoa que me ensinou muito, inclusive, gosto muito dele. E com 30 anos, já 800 pessoas subordinadas. Eu cuidava, era o superintendente do contrato da Caixa Econômica, que era um dos maiores contratos que a Politec tinha na época. E depois, com 33 anos... Quando você era superintendente do contrato da Caixa, isso era mais ou menos que ano? Isso foi 2006, mais ou menos 2005, 2006. 2005 para 2006. 2005 eu acho que eu estava na fábrica de software. E eu atendia a Caixa Econômica porque a Caixa tinha 2 formas da Politec atendê-la. Com o pessoal que ficava em loco lá. O outsourcing. O outsourcing e também com fábrica de software e fábrica de projetos. Perfeito, exatamente. Eu era gerente de projetos dentro da fábrica de software, lá no CIA. Na Politec, no SIG, setor de indústrias gráficas. Também. A gente devia se conhecer, então, porque a gente estava lá na mesma época. Na mesma época, exato. Eu entrei na Politec em 2000 e saí em 2008. Fiquei 8 anos na Politec. Então, o período que você esteve lá, eu estive lá. Pois é. Mas acabou que a gente não se esbarrou. Não se conheceu lá. Então, por exemplo, desses 800 funcionários que eu tinha, a maior parte era outsourcing. Ficava alocado na Caixa, mas eu tinha os projetos da Caixa também. Que deu uma boa bagagem, conheci, inclusive, assim, meus primeiros sócios, eu conheci na Politec. Bom, tecnicamente um deles não. Tecnicamente um deles foi meu professor de Kung Fu em Goiânia, quando eu tinha 12 anos. Olha. Que eu não via há 20 anos, eu fui encontrar. Vamos falar sobre isso, o cara é lutador de Kung Fu. Não, eu fui. Hoje eu sou nada. Hoje eu sou muito fraco em qualquer esporte. Mas então... depois de superintendente, 3 anos depois eu já virei diretor, aí fui para uma outra empresa. E essa foi a última empresa que eu trabalhei como colaborador. Resolveu abrir sua empresa. Tirando a época que eu fiquei na Politec, na IBM como carteira assinada, o resto todo eu fui para a IJ. E aí encerrei nessa última empresa, na transição resolvi abrir a minha empresa em 2009. Uma curiosidade que eu tenho aqui, gente, é porque nós temos amigos em comum aqui. O Freitas também foi comercial na Politec, da mesma época? Foi meu colega, a gente trabalhou junto na comercial. Ah, que legal. Conheço o Freitas desde que ele usava uma carteira desse tamanho, assim, que ele usava debaixo do braço, assim, sabe? Aquela de taxista. Aquelas carteiras de taxista. Que abria assim, ele botava debaixo do braço e falei, Freitas, se alguém vier te assaltar, você derruba a carteira. Você tem que vir aqui, a Adriana está tentando marcar com você, mas o gordinho é difícil. É uma pessoa fantástica, somos muitos amigos até hoje, já viajamos juntos. É uma pessoa muito querida mesmo no mercado. E um grande empresário, uma das inspirações que a gente tem no mercado. Muito bem, Rafa. Então você falou que essa foi a última vez que você trabalhou como colaborador, quando se tornou diretor, né? E aí resolveu abrir sua empresa. Foi a Tareia ou foi outra empresa? Foi a Tareia. Foi a Tareia. O que significa? Outras empresas tem uma curiosidade, o que significa o nome Tareia? De onde vem? Pois é, Tareia é uma palavra do idioma espanhol que significa tarefa. Tarefa. Isso.
Opa, não, tem um pequeno contratempo, mas ao vivo é assim mesmo, gente. Pronto, já está aqui organizado aqui. Vamos Significa lá. tarefa. Por quê? É a menor unidade. Você, como um bom gerente de projeto, sabe que Então, Rafa, você acabou de falar que a sua última posição foi como diretor, e aí depois você nunca mais trabalhou para ninguém, né? isso. Você foi abrir sua própria empresa. Exato. E aí eu quero saber o seguinte, essa foi a tarefa que você abriu? Foi a Foi a tarefa. tarefa. Bom, a origem do nome tarefa, ela é uma palavra do idioma espanhol que significa tarefa. Quando a gente quis abrir a empresa, eu e mais 2 sócios, a gente queria focar muito na parte de gestão. Por quê? Porque a gestão é a diferença entre o projeto dar certo ou dar errado. Você pode ter 2 projetos com a mesma tecnologia, um dá certo e o outro vai dar errado, e o que vai diferenciar os dois é a gestão. Então, como o nosso foco era a gestão, a gente começou com esse nome. E não foi a primeira empresa que eu abri, mas foi a primeira empresa de tecnologia que eu abri. Antes disso, eu tinha aberto aquela empresa de Sim, com seu chicletes. pai, exato, a franquia. E antes eu também tinha aberto uma outra empresa, na época que eu estava fazendo um MBA lá na Fundação Dom Cabral. Eu me inspirei para abrir uma empresa na área de venda de tintas imobiliária, tinta para pintar parede. Mas foi um projeto que não deu muito certo e a gente vendeu. Ok. E qual foi, digamos assim, a linha de produtos? Qual foi a visão que você teve em relação à tarefa? É uma empresa especializada em gestão, mas vocês vendiam solução de gestão, era consultoria? Qual era a pegada de vocês quando a empresa surgiu? Ótima pergunta, Jacobino. Quando a gente começou fazendo muita parte de gestão de projetos com uma ferramenta que a gente identificou no mercado, que era americana, não tinha no Brasil, um SaaS, né, um Software as a Service, e a gente contactou essa parceria para representá-los aqui no Brasil. Qual que era o nome? Chamava AtTask, AtTask. que também tinha Task, tarefa aí no meio, né? Exato, é só que em inglês, né? meio plágio assim, mas eu fiquei muito amigo do dono dessa empresa. Enfim, a gente trouxe essa ferramenta, tropicalizou ela para o português e começamos a vender nessa ferramenta. Isso foi o quê? 2006, 2007? Isso foi de 2009, final de 2009. E aí a gente fechou contrato com uma sucursal da Globo, fechamos contrato com a Sky, fechamos contrato com várias empresas. Eu conheci o mercado de mídia por conta dessa empresa. Essa solução caiu no gosto das empresas de mídia e publicidade. Então eu vendi para várias grandes agências de São Paulo e Rio de Janeiro. Muito bacana. E a gente então sempre teve essa pegada você começou privado, né? Eu comecei privado. Na verdade, eu comecei público e privado. Ah, tá. Um dos primeiros contratos que a gente fechou, eu já estava trabalhando comercialmente já há algum tempo com o mercado do Rio de Janeiro. E a gente, logo que entrou também, fechou um contrato com uma empresa lá do estado do Rio de Janeiro, para fornecimento de licenças Oracle e prestação de serviço. Então, começou no público-privado. Só que, como você conhece, o setor público é um setor maravilhoso, mas é um setor de cadência longa. Exato, o ciclo de venda é muito longo. Tal. E a gente, empresa pequena, tem que ganhar o pão. Exato. A gente vendia para privado também. O Carrefour não espera, Não né? espera. O boleto, o boleto vem todo dia. Exato. Então, a gente acabou focando também na empresa privada. E depois de um tempo, a gente acabou focando... vendia para a empresa privada e pública, mas depois a gente focou no setor público, porque é um setor... Para você fazer qualquer coisa bem, Jacobino, você precisa especializar, você precisa ter profundidade. Claro. Então, a gente enxergou que a nossa vocação era mais fazer solução que atendesse ao cidadão e acabamos focando nisso e derivando um pouco para outras soluções, outros produtos. Perfeito. Agora eu quero saber o seguinte, e hoje? Olhando todo esse cenário que a gente vive, inteligência artificial, eu vi no briefing lá que você anda dando algumas, digamos assim, canetadas aí chutando algumas bolas aí nesse território, nesse campo da inteligência artificial. Queria saber de você, o que você enxerga, para onde que você estrategicamente tem mirado, vocês na empresa. Hoje você é presidente do conselho, né? Isso. A Tarefa é uma grande empresa, cresceu muito, é uma grande empresa de tecnologia hoje aqui do Distrito Federal. Que orgulha muito o nosso setor, é da nossa base do Sinfor. Né? Eu queria saber o seguinte, então essa grande empresa, o que ela está olhando, você como presidente do conselho, o que vocês têm feito, né? Qual a linha de pensamento de atuação de vocês? O nosso foco continua sendo gestão de dados, propriamente disso. Esse é o nosso DNA. Então, por conta da gestão de dados, a gente derivou isso para também a parte de infraestrutura de dados, governança de dados, business intelligence e inteligência artificial. Respondendo a sua pergunta sobre inteligência artificial, hoje é o nosso foco. Não só a Tarém vai completar 17 anos esse ano, a gente sempre fez papel de integrador, revende produto de terceiros,
coloca inteligência, serviço e implanta projetos. De 1 ano e meio para cá, a gente decidiu que queria ter um próprio produto. E a gente acabou escolhendo um produto que tivesse uma plataforma baseada em inteligência artificial. Então, hoje a gente faz projetos de inteligência artificial. Um dos grandes projetos que a gente tem, por exemplo, com o Banco do Brasil, a gente vai desde a capacitação dos colaboradores. A gente treinou só em 1 ano quase 250 pessoas no Banco do Brasil em inteligência artificial. Com uma parceria com a empresa chamada H2O, que é uma das empresas do quadrante do Gartner para a parte de Machine Learning e Data Science. Show de bola. A gente dá suporte a todo o ambiente de IA com esse produto. Também apoiou na implantação de 44 projetos nas diversas áreas do banco. E para você ter uma ideia como isso não é só um hype, mas traz resultado, porque tem muita essa discussão se é uma bolha ou se é realmente uma solução, somente 4 projetos desses 40 que a gente implantou já deu um ROI de 200% do valor do nosso contrato em 1 ano. Então, assim, não tem dúvida nenhuma que a IA tem que ser aplicada para o negócio. Você tem a IA que você, desde de um assistente que você conversa ali qualquer coisa, mas você pode utilizar ela para acelerar a tua eficiência operacional. E é isso que a gente tem defendido e se debruçado em cima desses projetos. Muito bem. Bom, eu imagino que quem olha de longe, né, assim como às vezes as pessoas falam comigo, né, poxa, você tem uma grande empresa, assim, para você também, né, vê só, digamos assim, as pingas que a gente está tomando. Com certeza. Mas e os tombos, né? Quais foram os desafios ao longo desses anos, assim, que você enxerga assim que, poxa, teve algum ponto de assim, cara, esse aqui é um ponto de virada de chave. Você chegou a pensar em desistir alguma vez? Olha, vou ser bem sincero, pensar em desistir não. Mas, por exemplo, um projeto, um desafio muito marcante na nossa trajetória. Bem no início da empresa, isso eu estou falando em 2011, a gente teve uma concorrência com uma das maiores empresas de Brasília, de TI de Brasília, num cliente do estado do Rio de Janeiro. Para mim, é como se fosse assim, Davi contra Golias. Davi Golias. A gente é uma empresa pequena ainda, uma EPP, uma empresa de pequeno porte. E o que nos ajudou a ganhar aquele contrato foi a capacidade e a rapidez de se adaptar. A gente teve que se adaptar muito rápido para poder concorrer, para ser relevante e para não ser derrubado no processo. Só que foi assim, o que é basicamente a lei de Darwin, né? Claro, o que sobrevive é o que se adapta mais rápido, exato, né? Exato. Então, assim, não é o mais forte, não é o mais rápido, é quem se adapta melhor. Quem se adapta melhor. Então, esse projeto foi marcante para assim, o grande start, o grande pulo da tarefa foi aí, bem no início dela, ainda pequena, e foi uma alavanca muito importante de crescimento para a gente. Então, esse para mim foi um desafio que me marcou mesmo. Muito bem. Bom, indo para o encerramento do nosso bate-papo, o tempo passou voando, estou olhando aqui, já tem quase meia hora que a gente está falando, né? Mas a gente tem ainda um prazo confortável para fazer aqui as nossas reflexões finais, né? Eu queria saber de você 2 coisas. A primeira é o seguinte, o que você tirou, digamos assim, como lição mais importante ao longo desses anos? Pode ser na sua vida pessoal, pode ser na sua vida profissional. E a segunda coisa o que você dá de sugestão para quem pensa em entrar na área ou pensa em empreender? Legal, porque as 2 coisas podem se conectar, né? O que eu tirei de lição e as dicas que eu daria para quem quiser empreender. Bom, eu acho que o básico, que já vem desde a filosofia grega, é conheça-te a ti mesmo. Ou seja, é muito importante para você dar certo no empreendedorismo, você se conhecer. Saber em que você é bom, o que você não é tão bom e o que você precisa complementar na sua equipe para tapar os buracos de deficiência que todos nós temos. Todos nós somos bons em algumas coisas e piores em outras. Então, esse é um passo fundamental. E o outro, que vem conjugado com esse, tem experiência no mercado que você vai atuar. A gente é abordado, você com certeza deve ter também, por vários novos empreendedores sugerindo negócios para a gente brilhantes. Esse negócio aqui vai ser um unicórnio, não sei o quê. Eu tenho uma filosofia que é o seguinte,
Toda semana eu escuto isso. Exato. Aí chegam com os valuation malucos. Exato. E, bom, se é um unicórnio, né? Exato. Bota chifre, bota asa, faz voar que eu entro. Mas eles querem te vender ainda quando é um sonho, né? Exato. Bom, mas o caso é o seguinte, além de você se conhecer, você tem que conhecer o mercado, ter experiência do mercado que você vai atuar. Principalmente para um empreendedor, porque você tem dois recursos muito limitados, que é o tempo e o dinheiro. Então, se você efetua alguma iniciativa de empreendedorismo numa área que você tem experiência, que você conhece as forças, que você conhece os concorrentes, os fornecedores, o perfil do cliente, a chance de você errar menos é muito maior. E com isso vai fazer você chegar onde você quer chegar num espaço menor de tempo. Isso me recorda um pouco do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Já leu? Não, esse não. Então leia, muito bom. No começo do livro tem um personagem chamado Arcade, que é o personagem principal, que ele era um escriba, ele ganhava dinheiro escrevendo naquelas tabuinhas de argila, né, ali na Babilônia. Eu vou resumir a história. Ele foi atrás de um homem que tinha bastante dinheiro, me ensina a ser rico, a ficar rico, né? Era um que eles chamavam de emprestador de dinheiro. E esse emprestador de dinheiro deu para ele uma série de princípios para ele seguir. Um deles era guardar a 10ª parte do que ganha, entre outros princípios. E é bom. Ele fez isso, praticou os princípios e um ano depois se encontraram novamente e o sábio perguntou para o Arcade: tem praticado, meu filho, os ensinamentos? Tenho praticado sim. E o que tu fizeste com as sementes da riqueza que tu colheste? Ele: eu procurei o fulano, que é o oleiro. Eu não lembro mais o nome do personagem, do oleiro. E ele me falou que na Síria, não sei se é na Síria, mas em outro país, tem joias preciosas, maravilhosas. E eu dei o dinheiro para ele comprar as joias preciosas para trazer para que nós vendamos, eu retiro o meu principal e a gente divide os lucros. Aí o sábio falou: arrancaste a tua árvore da riqueza pela raiz. Mas por quê? Perguntou o Arcade, né? E o sábio falou bem assim: tu confiaste ao oleiro a sua riqueza para tratar de um assunto que ele não entende. Se quisesse falar de joias ou de metais preciosos, deveria ter procurado o ourives. Ourives, com certeza. Pois é. Aí o oleiro voltou, trouxeram as joias, foram vender, eram vidro, foram enganados. Não sei se foi pelos persas ou pelos sírios, mas foram enganados, né? 2 anos depois, o sábio voltou novamente e encontrou com o Arcade. Aí perguntou bem assim: e aí, meu filho, continua praticando os princípios? Aí ele falou: sim, continuo praticando. E você continua consultando os oleiros para os seus negócios? Aí o Arcade falou: sim, sabe, todas as vezes que eu preciso falar sobre tijolos ou sobre barro, é a ele que eu consulto, Exato. Né? Então, vai ter um assunto para ele, exatamente, né? Então exatamente o que você está colocando, É. que assim, a forma mais fácil de perder dinheiro é investir em uma área que você não entende. Exatamente. Né? Desculpa prolongar aqui, mas é que eu queria falar essa historinha aqui, né? E é isso que você está falando, né? Dentro dessa sua lógica de só investir onde você domina, onde você conhece. Exato. Pegando um gancho também sobre um livro que me marcou bastante, quando eu estava na faculdade, eu li um livro que foi um livro assim disruptivo na minha vida, que foi Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Você já leu? Já sim. Nossa, mas eu assim, foi um caso de amor com esse livro. Por quê? Ele destruiu, construiu visões que estavam totalmente distorcidas na minha cabeça, como, por exemplo, a visão que é contábil de ativo e passivo. Ele falou: olha, ativo é aquilo que gera dinheiro para você. Todo o resto se não está gerando dinheiro, é passivo. É passivo, exato. E a contabilidade nos ensina que, por exemplo, um imóvel está no campo do ativo, portanto é um ativo. Ele falou: não, mas um imóvel, se você mora nele, é um passivo. É um passivo. Se você compra ele para explorar ele como um aluguel, aí ele é um ativo. Exatamente. Então, são essas lições. Eu acho que lá em casa, esse livro, eu achei ele tem uma versão teen, para adolescentes. Eu botei os meus filhos para ler, minha esposa leu, todo mundo lá em casa leu esse livro já há bastante tempo também. Ele é apaixonante. É um livro apaixonante. Apaixonante. E tem uma questão importante também, que eu esqueci de comentar, como uma coisa que eu indicaria: tenha fé. A espiritualidade, a filosofia nos ensina que você, primeiro, tem que controlar o teu ego, tem que ter temperança. E quando você está no ramo do empreendedorismo, tem 2 momentos que você precisa ficar muito atento. É quando você está numa crise muito profunda e quando você está num sucesso muito arrebatador. Os 2 pontos você tem risco de sair do seu caminho. E uma coisa que precisa ter em mente é que sucesso não é somente uma empresa que tenha dinheiro.
Mas você tem um outro lado da sua vida pessoal, por exemplo. Você constrói uma família, ela é uma coisa tão importante quanto a empresa. Então, para você medir um empresário de sucesso, veja se ele conseguiu chegar no sucesso mantendo a base dele, que é a família forte. Cara, que sabedoria. Muito bem, eu acho que não tem uma forma melhor de terminar esse episódio do que com essa fala do Rafa, né? Acho que resume tudo, né? Não podemos medir o sucesso só pelo dinheiro, né? Medimos também pelo equilíbrio, vou usar essa palavra, pelo equilíbrio entre o que a gente constrói financeiramente, familiarmente, nas amizades, isso. no físico. Então, fiquei rico, tá? Mas a custa de ter estragado o meu corpo, 3 pontos doente, safena, 3 pontos safena. Uma né? prótese no joelho. Exato, mas cuidar da família como tudo. Rafa, o tempo passou voando, foi uma voando, delícia foi um aqui o nosso prazer estar podcast, aqui. viu? Muito Muito obrigado por ter vindo ficar aqui, viu? Foi um prazer. Volte Sucesso. sempre. Pessoal, então esse foi mais um episódio, o 5º episódio do nosso TikToks. Vejo você no próximo episódio.